Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, nós iremos fazer a leitura do verso 1 ao 8. Se você pode, fique de pé. Quem achou, dá um glória. Aleluia. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Feche seus olhos. Aleluia. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado, meu Pai, por todos os irmãos que estão aqui presentes. Pai, Tua palavra seja o centro desse lugar, que o Espírito Santo, Pai, que há em nós, seja cada vez mais poderoso, que quem está vazio se encha cada vez mais, e quem está cheio transborde na vida de todos que estão aqui. O centro dessa mensagem será sempre, Pai, a Sua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se sentar, por favor. Meus irmãos, antes de começar a introdução, eu queria dizer para algumas pessoas que aqui estão: Jesus te levantou para você levantar pessoas. Jesus te levantou para você levantar pessoas. Porém, antes disso, nós vamos entender, nós vamos compreender o que nos leva a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. No verso de número 1, Pedro e João subiam juntos ao templo para orar. Naquela época havia oração às 9, meio-dia, às 15. No caso, a hora nona era às 3 horas da tarde. Naquele tempo, as horas eram contadas a partir do pôr do sol. Então, no caso, 15 horas, 3 horas da tarde, a nona hora. Olha só, Pedro e João, discípulos de Jesus, andavam com Jesus, mesmo assim iam no templo e mesmo assim oravam. Primeira chave importante para nós que estamos aqui na igreja, que nós levamos uma vida em Cristo: a importância de estar na igreja e a importância da oração. A importância de estar na igreja e a importância da oração. Em Atos 1, o Espírito Santo era uma promessa. Em Atos 2, o Espírito Santo, a promessa foi cumprida. No 3, a igreja se comportava como uma igreja cheia do Espírito Santo. Como? Orando, palavra, oração. É isso que mantém uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. Uma igreja só é cheia do Espírito Santo se for uma igreja que ora, se for uma igreja cheia da palavra, se for uma igreja que se ajoelha, porque muitos de nós só estamos de pé porque nos ajoelhamos, nos prostramos e oramos ao nosso Senhor. Então, a importância da oração. Jesus orava. Então, nós, como filhos de Deus, como humanos, pecadores,
fomos lavados, restaurados, regenerados, justificados pelo sangue de Jesus, nós temos que ter uma vida em oração. Não é somente um momento de oração, é uma vida em oração. Só é cheio do Espírito quem ora. Só é cheio do Espírito quem ora. E o diabo não tem medo de igreja grande. O diabo tem medo de igreja unida. O diabo tem medo de igreja que ora. Nós podemos ter LED, nós podemos ter luz, nós podemos ter estrutura que for, mas o DNA de Cristo, o Espírito Santo, a igreja só é sustentada pelo Espírito Santo, através da oração, através da palavra. Amém? E o segredo da oração não é orar bonito, não é orar alto. O segredo da oração não é pela duração, o segredo da oração é pela sinceridade. Antes de Deus ouvir o que sai da sua boca, Ele sonda o que está no seu coração. Então a importância da oração. Tem pessoas que, eu não oro porque eu não consigo orar bonito, que eu não consigo achar as palavras certas. Meu irmão, não precisa pregar para Deus não, só ora. E outra coisa, a oração também é um diálogo. Muitas das vezes você fala, pede e não está ouvindo. Deus nos ouve porque Ele não é surdo. Deus nos vê porque Ele não é cego. Mas a oração faz você ter visão espiritual. A oração faz você deixar seus ouvidos mais sensíveis. Para quê? Para ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus é que dá direção. Ouvir a voz de Deus é que vai mudar a sua vida. Ouvir a voz de Deus é que vai mudar o seu destino. Ouvir e obedecer a voz de Deus é que vai te dar destino nessa vida. Então, quando for orar, entenda: antes de nós pedirmos para ser abençoados, eu falei isso hoje mais cedo com o Léo, eu falo muito com ele. Antes de você pedir, Deus me abençoa, diz assim: Deus me quebranta. Porque tem muitas pessoas que ainda não foram abençoadas por Deus, porque tem o coração ainda duro. E o inimigo de Deus não é o diabo, o maior inimigo de Deus é um coração endurecido. Então a oração quebranta o seu coração. A oração te faz ficar de pé. A oração não vai mudar a sua realidade, mas a oração vai mudar você para a sua realidade, para enfrentar os seus problemas. Quer ser cheio? Quer ser cheio do Espírito? Então ora, joelho no chão. Isso é um dever de um cristão. Oração. Então Pedro e João sabiam que eles carregavam, e mesmo assim eles oravam. Então a importância de nós termos uma vida em oração. Em oração. O que sustenta o cristão? A oração. Não é a música modinha, não é uma igreja estruturada, é oração, é joelho no chão, é boca no pó. 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu irmão, olha para mim. A oração pode não transformar a sua realidade no momento, mas ela vai mudar a sua mentalidade, o seu coração. Para quê? Para você enfrentar os problemas. Vai vir a tempestade? Aqui não, aqui é joelho no chão, é boca no pó, porque Deus me sustenta, porque a oração de Deus, ela é ouvida sim, mas um coração quebrantado, ele recebe as bênçãos, te dá estrutura para você receber as bênçãos de Deus, entendendo que antes de pedir bênção, entenda que você já é abençoado. Aleluia. Não deixe de orar. Não deixe de orar.
Teve uma série aqui meses passados, Volte a Sonhar. Quem é que lembra? Então Deus está te convidando, volte a orar. Volte a orar. Volte a orar. Segunda chave muito importante: você ora para se encher do Espírito e para se manter cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo é vazio de si mesmo. Então a primeira confirmação de ser cheio do Espírito Santo é um coração que queima por santidade. Não adianta ele te encher de fogo, falar em línguas, lá para cá, lá para cá. Porém, e o caráter? E o caráter? O fogo do Espírito, sim, ele vai te fazer falar em línguas, mas ele também vai fazer você se autoexaminar. Tem gente que fala em línguas, mas não pede perdão em português, que é sua língua. E aí? Caráter. O Espírito Santo, ele nos veio para moldar o nosso caráter. E nos constranger também. Algum tempo atrás, eu estava orando ao Senhor. Quem é casado aqui? Ora, irmão. Tem que orar mais, viu? Eu estava orando em casa, falou: Deus, está difícil. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim: meu filho, se está difícil para você, você não sabe o tanto que é difícil para sua esposa. Baixa sua bola aí, que você também não dá com essa bola toda não, ó. Se enxerga, tem um espelho. Você não é o ouro, como é que diz aquele louvor? E não é não, irmão, você não é isso não. Você é oração, nós somos pecadores lavados pelo sangue de Jesus. Essa história aí que não. Nós temos que entender isso. O Espírito Santo, ele nos enche de fogo, sim, mas o Espírito Santo também revela o nosso caráter. O Espírito Santo não te faz apontar o dedo por mão, te faz estender a mão por mão. O Espírito Santo faz você olhar para o seu espelho, porque olhar para a janela é fácil. Agora olhar para você e falar assim: eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Porque a gente pede tanto para a geografia que a gente está. Melhora, o governo melhora. Minha esposa não me ajuda. E você? Você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê? Você está orando? Você está jejuando? Você está ouvindo a voz de Deus? A gente só não ouve a voz de Deus quando a gente já decidiu o que Ele quer, o que nós queremos que Ele nos fale. E Deus está falando, e você: não, Deus, não é isso não. Deus está falando: não, isso não. Então, meu irmão, olha só, a gente tem que estar disponível, com o coração quebrantado, para a gente ouvir a voz de Deus, mesmo que o que Ele fale para nós não seja a nossa vontade. Na oração, nós temos que falar assim: Deus, é isso que eu quero, mas se não for da sua vontade, o que eu quero para mim, o Senhor quer ao contrário, eu quero mesmo assim, porque a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aleluia! E outro detalhe de ser cheio do Espírito Santo, da oração: a oração te faz ser dependente do Espírito. Dependente do Espírito. Ou você abre mão da carne para viver na dependência do Espírito, ou você é carnal e vive como escravo das suas vontades. Ou você vive pela carne e morre, ou você vive pela plenitude do Espírito e tem, sabe o que? A vida eterna. E aí? Você prefere ser escravo das suas vontades? Meu irmão, às vezes não, sempre quase, né? Para a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue, a gente tem que deixar de ser quem a gente quer ser, quem a gente é. Quem vai revelar isso para você? A oração, o Espírito Santo. E mais uma vez eu repito: ser cheio do Espírito Santo. A prova maior que você é cheio do Espírito não é ficar só falando lá, não. É cumprimentar o irmão que está do lado,
estender a mão. Analise da seguinte maneira: olha o tanto de pessoas que estão aqui ao redor de vocês. Será que realmente todos fazem questão de se cumprimentar? De falar um bom dia, um paz seja com todos? Às vezes tem gente que vem, só tá, um bom dia já vai alegrar a vida dele, já vai alegrar a vida dela. O Espírito Santo nos faz, não nos permite fazer acepção de pessoas. Jesus foi seletivo, mas nunca foi aceptivo. Ele escolheu 12 para andar, mas ele nunca negou falar com ninguém, estender a mão para alguém. Então nós refletimos sobre isso. Ser cheio do Espírito Santo também é tudo sobre isso que eu falei. Se autoexaminar, o caráter, é você não fazer acepção de pessoas, é você orar. Tem momentos que a gente não consegue fazer nada por alguém. Ora, já é mais do que suficiente. Ore, clame, seja cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo vai nos proporcionar o que? Fruto, não apenas dons. Nós não podemos valorizar somente dons, mas principalmente frutos. Quer ver se a pessoa é cheia do Espírito Santo? Olhe para os seus frutos, porque tem gente que tem dom, mas não é cheio do Espírito. Mas quem tem frutos é cheio do Espírito. E Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, irmão, olha só, o Espírito Santo de Deus foi nos enviado não somente para nos dar êxtases, sensações, mas também veio para o quê? Nos revelar Cristo Jesus, revelar a glória da sua pessoa, a beleza do seu caráter, a sua perfeição, o amor do seu coração, o mérito do seu sangue, a liberdade da sua graça, a sua obediência, a sua divindade, a sua natureza inesgotável, a sua divina plenitude. Em João 7,38, Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava se referindo ao Espírito Santo. Jesus é o único capaz de matar a sua sede espiritual e te trazer a vida eterna. O Evangelho, meus irmãos, é sobre transformação de dentro para fora. Olha só, a fonte de Deus foi ligada em você. A fonte de Deus foi ligada em você. Quem está comigo aqui, dá um amém. A fonte de Deus foi ligada em você. Para quê? Para que você seja a fonte na vida de outras pessoas. As pessoas vão querer saciar essa sede, vão achar que você é a fonte. Aí você vai mais além, aí você vai mostrar a fonte que você foi. E a fonte que você foi é Jesus Cristo, é aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que é de Deus não vai parar em você. O que é de Deus é a partir de você. E posso falar uma coisa? Ninguém para quem é fonte. Ninguém para quem é fonte. Ninguém para quem é fonte. Aleluia. No verso de número 2: e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Atente a esse versículo. Ele era deficiente desde a sua nascença. Ele não ia, ele era levado.
ele não era levado para o templo, ele era levado até a porta do templo. Naquela época, quem era coxo, quem tinha deficiência, não poderia entrar dentro do templo, porque eles alegavam pecado ou da pessoa ou dos seus antepassados. Então ele era levado apenas até a porta do templo. E olha só, ele estava indo na porta do templo, ele pedia esmola, mas não pedia oração. Ele estava na casa do pão, mas morria de fome, porque ele estava preocupado com o pão da terra, mas esqueceu o pão do céu. Então ele era levado, ou seja, ele nutria relacionamento com quem levava e com quem dava esmola a ele. Ele tinha 2 tipos de relacionamento com pessoas. Quem levava esse coxo não queria que ele ficasse de pé. Nós temos que tomar cuidado com os relacionamentos que só nos oferecem migalhas. Ele pode estar bloqueando o seu destino sem que você perceba. Existem pessoas que não nos confrontam a ser melhores. Existem pessoas que, em vez de corrigir o nosso pecado, está aplaudindo o nosso pecado. E aí? Quem aplaude o seu pecado não te ama. Em Provérbios 15, 31 e 32, aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselho prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Vou repetir aquilo que eu falei anteriormente. Para você chegar onde Deus quer que você chegue, você tem que deixar de ser quem você é. Muitos oram para ser abençoados, mas poucos estão orando para ser quebrantados. Em nome de Jesus, eu peço para que vocês se encham do Espírito Santo, mas que vocês também se autoexaminem, que o destino já é de vocês, porém Deus vai liberar através das ações que vocês tiverem. Não adianta falar assim: Deus me enche. Encher para quê? Tudo que Deus faz, antes de fazer por você, Ele vai fazer em você, para depois fazer através de você. Porém, nós temos que tomar cuidado com companhias, porque tem bênçãos que Deus não liberou, porque você está falando a sua vida para pessoas erradas, você está liberando acesso da sua casa para pessoas erradas. Então, não dê acesso a quem não te dá destino. Jesus entra pela porta que você abre, mas o diabo entra pela brecha que você deixa. Então, não fique atento a isso, fique atento aos relacionamentos que só proporcionam migalhas. Jesus não tem migalha para nós, Deus não tem migalha para nós. A gente está muito focado às vezes com os problemas desse mundo e está esquecendo que nós não somos daqui. Deus permite que o cristão sofra, chore, sinta agonia, para ele entender que aqui não é a casa dele. Nós estamos aqui de passagem. Porém, enquanto nós estamos vivos e o Espírito Santo queima em nós, faz em nós, por nós e através de nós, nós não podemos ficar parados. Nós temos que ser canal de bênção na vida das pessoas. Em nome de Jesus, é isso que eu declaro na vida de vocês. Rios de água viva, rios de água viva está fluindo dentro de vocês, e vocês vão ser bênçãos, e ninguém para quem é fonte, ninguém para quem é fonte. Verso 3, quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Naquele momento o coxo estava começando a ser curado. Olhe para nós. Para quem você está olhando? Para quem você anda olhando ultimamente?
Você está olhando para o lado e reparando, ou você está olhando para o lado e estendendo a mão? Você está vindo para a igreja para olhar para o irmão, para os defeitos deles, ou está olhando para o altar de Jesus? Quem aponta muito os erros, as falhas do irmão ou da igreja é o maior problema. Quem está fora do propósito aponta problema, mas quem tem propósito resolve problema. Que se levante aqui pessoas que resolvam problemas, que se levante aqui pessoas que estejam sempre aptas a quê? A estender a mão, Meu irmão, para de apontar os erros do seu irmão. Jesus conhece todos os seus erros, até os que vocês escondem. Mesmo assim Ele continua te amando, mesmo assim Ele continua sendo bom com você, sendo misericordioso com você. Isso é a graça. A graça não é sobre merecimento, não. A graça é entender que todos os dias nós não damos motivos para Deus nos amar às vezes, mas mesmo assim Ele continua nos amando, Ele continua nos sustentando, Ele continua nos mantendo de pé. Então olhe para o altar, olhe para Jesus. Olhe para o irmão que é cheio do Espírito Santo e queira ser igual ele. Pede para ele: meu irmão, como é que eu faço? Vamos orar, vamos jejuar, fala comigo. E aquele versículo que eu não entendi, você me explica? E isso, como nós vamos ser cheios do Espírito Santo se a palavra de Deus não tem em nós? Como? Então o coxo começou a mudar sua mentalidade. Olhe para nós, porque a mente do coxo era de mendigo. Então uma mente paralisada paralisa o resto, paralisa todo o corpo. O problema do coxo não era somente nas pernas, mas era na mente. Então uma mente doente pode paralisar todo o corpo, e uma mente curada te faz acessar o propósito. Você vai levantar, vai se mover em direção ao propósito que Deus destinou para vocês. Então a cura é um processo em direção à verdade. E posso te falar uma coisa? Quem aqui já vai falar assim: a verdade dói? A verdade não dói, a verdade te liberta. A verdade te liberta. A verdade não dói, a verdade te liberta. Para quê? Para você cumprir o propósito. E libertação verdadeira não é quando o demônio sai, é quando Jesus entra. Aleluia. Vai colocar ar-condicionado aqui. É isso. A cura é um processo em direção a vontades que às vezes só nos levam para o buraco, porque a vontade de Deus não, meu irmão. Você pode estar sofrendo, você pode estar chorando, você pode estar desanimado. Opa, peraí, você vai cumprir a minha vontade, meu filho? Você vai me obedecer? Você vai cumprir o que eu quero? Então eu vou te levantar, eu vou te restaurar, eu vou te curar. E quem é curado, cura pessoas. Quem se levanta, levanta pessoas. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Jesus é o único que tem a chave para libertar você. Jesus, sabe por quê? Ele não te encontrou livre para te fazer preso, mas Ele te encontrou preso para te fazer livre.
Jesus na cruz nos deu a possibilidade de sermos dependentes de um amor que nos tornou livres. Meu irmão, olha para mim, repete para você: eu sou livre. Eu sou livre para cumprir a vontade de Deus. Meu irmão, queira essa liberdade para você. Queira essa liberdade. Queira essa liberdade. E outro detalhe: geralmente todas as pessoas que precisam de cura sempre vai começar na mente, antes de qualquer situação. A mente, a nossa mente, nosso coração. Então tem muitas pessoas ainda feridas, mas só cumpre propósito pessoas que teve as feridas fechadas, cicatrizadas. Porém, Deus tem um propósito com suas feridas. Deus tem um propósito. Deus vai te usar na área mais vulnerável da sua vida para você abençoar pessoas. Deus vai abençoar vocês. Meu irmão, na vida não é fácil não. Às vezes a gente vê alguém pregando, vê alguém louvando e não imagina como é a vida dessa pessoa. Vê alguém ensinando o evangelho, pregando o evangelho, evangelizando pessoas. A mentalidade em Cristo Jesus, quando você é cheio do Espírito Santo, Ele transforma a sua mente, Ele restaura a sua mente, para que a sua mente tenha a mesma mentalidade que a dele, para que você entenda a vontade dele, para que você entenda o sofrimento quando necessário, para que você entenda o choro quando necessário. Meu irmão, às vezes o maior milagre da nossa vida, dependendo do dia, é levantar da cama. Tem gente que está querendo muito viver o extraordinário, mas esquece que o extraordinário está na simplicidade da vida. Tem pessoas que não levantam, tem pessoas que no momento desse estão em hospitais, tem pessoas que não falam, tem pessoas que não enxergam, tem pessoas que tem mais 30 dias, 60 dias, tem pessoas que nesse exato momento estão enterrando alguém. E nós estamos aqui dentro da igreja do Senhor, louvando, glorificando, adorando. Olha o privilégio que nós temos. Deus vai te usar na área mais vulnerável da sua vida. Por quê? O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Meu irmão, às vezes você está pedindo para Deus te curar, mas o que Deus tem para você é maior com a enfermidade do que com a cura. Meu irmão, olha só, todo dia a depressão bate na minha porta, mas eu não deixo ela entrar não, sabe por quê? Porque eu sou cheio, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu me alimento da palavra. E quanto mais você se alimentar da palavra, mais cheio do Espírito você vai ser. E o diabo não tem medo de crente que roda, que rodopia, que pula não, meu irmão. O diabo tem medo de crente que é cheio do Espírito Santo, de crente que tem a palavra na ponta da língua, de crente que tem a palavra no coração, de crente que ora, que jejua. Todos nós aqui temos um chamado. Quem está disponível para atender o chamado? Quem está disponível? Entendendo? Chamado não é para quem se garante. Chamado é para quem é mais dependente de Deus. Meu irmão, o que eu estou fazendo aqui? Eu pensei comigo. Ontem o pastor me chamou, eu fiquei o dia inteiro ontem com medo de estar aqui. A minha esposa, mas medo é medo. Temor a Deus. A coragem existe porque o medo existe. E a coragem é o que? É o antídoto do medo. Medo a gente tem sim. A gente não pode deixar o medo nos dominar, porque eu não me garanto. Eu não me garanto não. E chamado não é para quem se garante. Chamado é para quem é dependente. Eu não sou, o Senhor é. Eu não posso, o Senhor pode. Eu não faço, o Senhor faz. É isso. É isso que é chamado. É isso que é cumprir o que Deus te chamou para fazer. É isso.
Aleluia. Ministério é pessoas sendo abençoadas pelo óleo que veio daquilo que te esmagou. Tem gente que vai conhecer Jesus através das suas batalhas, através das suas cicatrizes. Pode te falar uma coisa? Não esconda as suas cicatrizes, não. As marcas da cicatriz é de fato a marca que Jesus te fez vencer. Que Jesus te fez vencer. Porque a vida do cristão, meu irmão, não é só alegria. A vida do cristão, o que ele fala para nós, Jesus? Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vai ter batalha? Vai ter choro? Vai sofrer? Vai sofrer. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que nós somos mais. Que nós somos mais. Que nós somos mais do que vencedores. Meu irmão, toda batalha que você entra, você já sabe o resultado. Se Deus está na batalha, meu irmão, você já é mais. Você já é mais do que vencedor. É isso que você tem que guardar na sua mente e no seu coração. Não esconda as suas cicatrizes. Quando Jesus me encontrou, eu via Ele como caminho. Daí Ele começou a me mostrar a verdade. E agora Ele é minha vida. Agora Ele é minha vida. Guarde isso no seu coração. Jesus sim é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus é o caminho que te leva para a verdade, que te faz viver. Então, independentemente de qual estação você está, Jesus está na história, acabou. Mais do que vencedores. Mais do que vencedores. E Deus não tem pena de nós. Muitas pessoas tinham pena do coxo. O que dava para ele? Uma esmola. Levava ele para pedir esmola. Mas sabe por que Deus não tem pena de nós? Porque Deus não tem pena de quem Ele investiu pesado. Deus não tem pena de quem Ele vai tornar grande. Deus não tem pena de você não, irmão. Se precisar sofrer, você vai sofrer. Se precisar te quebrar, Ele vai te quebrar. Mas Ele vai te construir. Ele vai te construir. E você vai ser restaurado. E você vai ser, o nome dEle vai ser glorificado através da sua vida. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio, seja cheio do Espírito Santo, através da oração, através da palavra. No verso de número 5, e ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. O coxo esperava, repete comigo, alguma coisa. Mas a proposta do Evangelho não é te dar uma ajudinha. A proposta do Evangelho é transformar a sua vida. Deus não quer te dar alguma coisa. Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida. Deus não vai te dar esmola não, irmão. Deus não vai te dar uma ajudinha. Deus vai transformar a sua vida. E o limite do coxo era onde? A porta do templo. O coxo não podia entrar dentro do templo, mas o limite dele era a porta. A porta. Um detalhe importante: nós não podemos limitar Deus nas nossas vontades. O coxo só saiu de casa querendo uma esmola. O coxo só saiu de casa querendo uma esmola. Olha só, se tudo tivesse acontecido como você queria, você não seria o que Deus chamou para ser. Para pensar. Aquele contrato, eu queria, não foi fechado. Aí, meu irmão, Deus foi lá na frente, te mostrou que aquela porta não foi Ele que abriu, não. Aí, na hora é difícil entender, né? Que o processo você só entende depois que você passa por ele. No meio dele é choro, é agonia.
Então, quem não está disposto a dar tudo que Deus pede, não está preparado para experimentar tudo que Deus tem. O coxo esperava alguma, repete comigo por favor, alguma coisa. Você veio para o culto todo só esperando alguma coisa? Você veio para o culto só pedir uma ajudinha? E aí? Você veio para entregar o seu melhor. Você veio para entregar o seu melhor. Então o coxo, ele olhou para Pedro, olhou para João. A mentalidade dele começou a mudar. E olha o coxo, ele vivia na porta do templo somente. Tem pessoas que não ficam apenas na porta do templo. Tem pessoas que entram no templo e é pior que o coxo. Tem pessoas que ouvem a mesma palavra que você ouve, mas não entendeu a visão que Deus te entregou. Ou seja, é pior do que o coxo. Tem pessoas, sabe por quê? Tem pessoas que vão para a igreja, mas não vai para o culto. E o culto não é tradicional, o culto não é moderno, o culto é eterno. O culto é eterno. Meu irmão, é parede preta, é luz, mas Jesus está aqui. Jesus está na parede preta, Jesus está na parede branca. Desde que o Espírito Santo esteja aqui, desde que a oração seja cada vez mais poderosa nesse lugar, como é neste lugar. Não é sobre a cor da parede não, meu irmão. É sobre o que tem dentro de cada um de nós aqui. Então não é sobre só a igreja cheia, é sobre pessoas cheias do Espírito Santo. É diferente. O maior inimigo da igreja não é o mundo. O maior inimigo da igreja é a falta de conhecimento das pessoas dentro da igreja. Tem como você projetar, irmão, 1 Pedro 5:8, por favor? Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ou seja, o diabo não precisa te afastar da igreja, basta ele te afastar da verdade. E aí? Como é que está seu dia a dia? É muito TikTok, é muito Instagram e pouca Bíblia? E aí? Nem tudo é pecado, mas tem coisas, eu esqueci o termo que usa, irmã Viva, que está em Hebreus 12, eu esqueci agora, em Hebreus 12, sobre embaraços. Nem tudo é pecado, mas tem embaraço que te leva ao pecado. Assistir Netflix o dia inteiro é pecado? Não. Mas você ficar o dia inteiro assistindo Netflix, não ter 15 minutos para ler a Bíblia e se intitular cristão, é barato demais, vocês não acham não? E aí? Como é que está a vida de vocês com a Bíblia, com a palavra de Deus? Ou seja, não basta estar na igreja, tem que estar em Cristo. Tem que estar em Cristo também, irmão. No verso 6, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Repete comigo: não tenho prata nem ouro. Pedro e João não deram esmolas para o coxo. É Pedro dizendo assim: eu não tenho o que você quer, e o que você quer não resolve a sua vida. A cura não nasce da esmola, a cura nasce da mensagem de confronto. E o que é a mensagem de confronto? A palavra de Deus. O que restaura o crente é a palavra. É a palavra que sai da boca de Deus. Romanos 10:17, e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por quê? Dele, fonte, por ele, processo, para ele, destino. São todas as coisas,
Seja cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Às vezes o que nós queremos não é o que nos dá destino, mas Jesus tem o que transforma a nossa vida. Deus tem compromisso com a palavra que Ele liberou, não com o seu cenário momentâneo. O coxo saía de casa todos os dias e era rentável, né? Porque se ele ia todos os dias, é porque todo dia ele recebia. Pedro não tinha dinheiro, o coxo tinha dinheiro na mão, mas estava no chão. Pedro tinha uma palavra e levantou ele. A palavra que você carrega é mais do que suficiente para você chegar no destino que Deus preparou para você. A palavra que você carrega é mais do que suficiente para você chegar no destino que Deus já preparou. Olha só para mim, Deus não está preparando, Deus está te preparando. Para quê? Para você viver a vontade dEle. Pedro não tinha ouro nem prata, estava indo adorar. Por quê? Você só pode dar o que tem. Pedro deu para o coxo o que ele tinha de mais valioso. O que? A presença de Deus. No mundo nós vivemos, o ter é mais importante, mas pode falar uma coisa? O ser vem antes do ter. Primeiro você é, depois você tem. Tem gente que quer ter sem ser. O que te move não é o que você tem, o que te move é a identidade que você. Tem gente esperando Deus fazer, e Deus está falando assim: meu filho, eu já fiz, eu estou esperando você fazer o que eu te chamei para fazer. E aí? Aleluia. Então, meu irmão, olha só, a vida do cristão deve ser vivida de cruz em cruz, não esperando mais uma resposta, porque a resposta já habita em nós. Para de pedir respostas e seja a resposta de oração de alguém. Muitos se dizem discípulos, mas poucos carregam a cruz. Muitas pessoas se dizem discípulos de Jesus, mas não carregam a cruz. E cruz você carrega nas costas. É batalha, é todo dia, meu irmão. Não é um conto de fada. O evangelho não é conto de fada, não é parque de diversão. É cruz. E a cruz grita duas coisas para mim: que eu sou indigno, porém sou amado. Eu sou indigno, mas sou amado. Então, meu irmão, é cruz. É conversão, não apenas adesão. Tem pessoas aderindo, mas não estão se convertendo. Então, como tirar fruto do Espírito de quem não nasceu de novo? É isso que nós temos que entender. A oração, o Espírito Santo em nós, a gente se autoexaminar todos os dias. Meu irmão, Jesus não foi para a cruz para melhorar a sua vida. Jesus foi para a cruz para transformar a sua vida. Jesus não foi para melhorar, Jesus foi para transformar. Aleluia. Versículo 7: e pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Qual que é o tema da mensagem hoje? Jesus te levantou para você levantar pessoas. Jesus te levantou para você levantar pessoas. Quando Pedro afundou, Jesus estendeu a mão. Quem é que lembra dessa passagem?
Jesus estendeu a mão quando Pedro começou a afundar. E Pedro estava estendendo a mão para levantar o coxo. Nunca esqueça quem Deus te usou para te levantar. Nunca esqueça as pessoas que Deus usou para levantar você. E Pedro estava fazendo pelo coxo o que Jesus fez por ele. E aí, vocês estão disponíveis em fazer para alguém o que Jesus já fez por vocês? Olha só, Deus te ungiu para você ungir pessoas. Deus te abençoou para você abençoar pessoas. Deus te restaurou para você restaurar pessoas. Deus te proveu para você prover na vida das pessoas. Deus te levantou para você levantar pessoas. Isso é viver o evangelho de cruz. Eu creio que Deus está salvando muitas famílias aqui neste lugar. Deus está salvando. E pode falar uma coisa? Através da sua família, outras famílias vão ser salvas, outras famílias vão ser restauradas, outras famílias vão ser curadas. Você pode não ter vindo uma família curada, mas através de você muitas famílias serão curadas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E Pedro levantou o coxo. Pedro levantou, Pedro não apontou, Pedro levantou. Por quê? Profeta não chuta quem está caído. Profeta estende a mão para o caído levantar. Nunca aponte o dedo para quem está no chão. Ele pode estar ouvindo coisas que você de pé ainda não ouviu. Ele caiu, mas não morreu. Ele caiu, não está morto. Mas se ele estiver morto? Em João 5,25, em verdade vos digo, que vem a hora e agora é, e que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Meu irmão, Adão e Eva estavam vivos, ouviu a serpente e morreu. Lázaro estava morto, ouviu a voz do Cordeiro, viveu. Ouve a Deus e ouve a direção de Deus e segue a direção de Deus. Cala a voz do mundo. Aqui, o que prevalece é a voz do céu. É a voz do céu. E outro detalhe, eu estou encerrando. Por que Pedro não chegou e falou, levanta e anda? Porque o problema do coxo também era na mente. Então tem pessoas que ainda não estão sendo curadas porque tem a mente paralisada ainda. Tem pessoas que precisam, antes de ser curadas, precisam ser libertas. Precisam ser libertas. Então, antes de Deus transformar o seu interior, Ele quer abençoar o seu exterior. A luta que te aproxima de Deus é melhor do que a felicidade que te afasta dele. Então não adianta ter fartura financeira com a mente de um miserável, porque antes de Deus mudar a sua realidade, Ele quer mudar a sua mentalidade. A sua mentalidade. E no versículo 8, e dando um salto, ficou de pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Olha só, deu um salto, ficou de pé, começou a andar, entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Mas ele só queria alguma coisa. Ele saiu de casa querendo alguma coisa. Ele queria uma esmola. Ele se levantou, ele se firmou, ele saltou, ele ficou de pé, ele andou, ele entrou no templo louvando a Deus. Mas ele queria só uma esmola.
Jesus deu o nome, Jesus deu a cura, Jesus deu a mão estendida, Jesus deu firmeza, Jesus deu o ato de andar, o ato de pular, e entrou no templo louvando a Deus. Não limite a Deus as suas vontades. Efésios 3, 20, 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, e ele seja dada a glória na igreja e em Cristo Jesus e por todas as gerações, para o todo sempre. Amém. Aleluia. Deus tem infinitamente mais. Fique de pé, vamos adorar. Aleluia. Deus tem infinitamente mais. Aleluia, Senhor. Estou pensando e esperando. Ele sabe o que é melhor pra mim. Ele sabe o que ia fazer. Foi no templo. Sabe por quê? Quem reconhece quem o levantou não sai do altar. Quem reconhece que Jesus é o único e suficiente Salvador não sai do altar, não sai da igreja, não sai da vida cristã, não abandona a família, não abandona a esposa, não abandona os filhos. O coxo reconheceu de onde vem a força dele. Essa história não é a história do coxo que se levantou. Essa é a história do Deus que levantou esse coxo e fez ele ficar de pé. Ele entrou no templo, porque quem reconhece quem o levantou não sai do altar. Seja grato. A gratidão é a evidência de uma pessoa curada. Todas as pessoas que foram curadas por Jesus, restauradas por Jesus, são gratos. São gratos. Avalie os seus porquês. Para quê? Para quem? Não é sobre o que você faz, mas é sobre como você tem feito. Não é sobre nós.
nunca será sobre nós, mas é o que Deus faz através de nós, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.